Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, e na verdade eu quero começar pedindo perdão para vocês, que eu disse que domingo agora que passou era o encerramento daquela série de mensagens, mas não era não, irmão. É hoje que vai ser o encerramento, é hoje que nós vamos estar encerrando aquela série de mensagens. Quem lembra como foi que nós começamos? Lembra a primeira mensagem? Vamos recapitular aí. A primeira mensagem foi as duas leis, lei da atração e lei da fé. Aí no segundo domingo falamos sobre princípios de fé, falamos sobre 2 princípios. No terceiro domingo falamos sobre os outros princípios de fé, e hoje nós vamos falar sobre isso aqui, olha. Pastor, o que isso tem a ver com fé, pastor? Você vai entender. Ok, queridos, para não ficar, eu sei que fica. Dê uma olhada na imagem, para você ter uma ideia. A imagem, tá? Dê uma olhada. Apropriação indébita. O que é isso, pastor? Preste bem atenção a nível de definição. Olha o que significa este termo, apropriação indébita. É o crime previsto no artigo 168 do Código Penal brasileiro, que consiste na apropriação indébita de coisas alheias, de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. Pastor, você tem algum exemplo? Sabe aquele irmão que estava orando: Jesus, supra a minha necessidade, e a galinha do vizinho voou lá para dentro do quintal dele? Oh, Jesus, que bênção! Apropriação indébita. Devolva a galinha do vizinho. É crime. Olha a imagem aqui, a ideia. Acho que dá para você perceber. Uma pessoa, só as marcas dela. A pessoa vai andando, caiu a carteira dela. E aí a pessoa vai atrás. Rapaz, Deus é maravilhoso. Minhas necessidades supridas. Apropriação indébita. Não pertence a você, não pertence a mim. Precisa ser devolvida. Amém? Agora, preste atenção no que eu quero dizer, que eu quero fazer um paralelo nisso aqui para você entender essa palavra, que ela é muito importante. Queridos, muitos de nós cristãos, seguidores de Jesus, infelizmente nós temos praticado esse crime. E você sabia que esse crime, ele tem como pena de 1 a 4 anos de reclusão, mais multa. Muitos de nós cristãos temos cometido este crime. Pastor, você está dizendo que eu estou roubando a galinha do meu vizinho? Deixa Deus falar contigo. Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu quero que você entenda uma coisa, porque há um paralelo nisso aqui, e é essa mensagem que eu quero transmitir para você. Para entendermos um pouco sobre esse crime, ou esse tipo de crime, eu quero compartilhar uma leitura bíblica com você, para dar corpo e dar sentido para isso que eu quero lhe compartilhar nesta noite. Marcos capítulo 4, me acompanhe nesta leitura. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 39. Olha o que está escrito. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Diga amém por isso. Ok, preste atenção. Eu li
a narração de Marcos aqui. Mateus, ele diz assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Lucas já diz assim: e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sorsobar. Ou seja, o barco estava enchendo de água e correndo grande risco de afundar completamente. Ok. O texto nos diz aqui, se você prestou bem atenção, que eu acredito que prestou, diz assim: quando Jesus se levanta, ele estava dormindo, quando ele se levanta, ele repreendeu o vento e o mar, e se fez o quê? Grande bonança. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quem mandou aquele vento forte, aquela tempestade de vento? Foi Deus ou foi o diabo? Não responda. Preste atenção. Quem mandou aquela tempestade de vento? Quem enviou? Foi Deus ou foi o diabo? Antes de você me responder, eu quero ler mais 2 textos da Bíblia aqui. Vamos ler? Preste atenção, fique com essa pergunta aí. Quem enviou, quem mandou aquela tempestade de vento? Foi Deus ou foi o diabo? Antes de você responder, eu quero ler o que está em João capítulo 5, versículos de 19 a 21. Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Agora, capítulo 5, versículo de número 36. E tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o pai me enviou. Vamos voltar, pegando esses 2 textos, vamos voltar para a pergunta: quem mandou ou quem enviou aquela tempestade de vento? Foi Deus ou foi o diabo? Olha aqui para mim. Se você de repente disser: pastor, foi o diabo, aí Jesus poderia se levantar, como de fato se levantou, e dizer: vento, cala a tua boca, mate a calma. Se foi Deus, Jesus, ele não poderia fazer aquilo, porque se ele se levantasse para repreender o mar e o vento, ele estaria se levantando contra a própria vontade de Deus Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O texto não diz isso. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Olha aqui para mim, se você entende que algo que você está vivendo é o dedo de Deus sobre você, não venha me pedir para eu orar para você ficar livre disso, porque eu não quero me ver brigando com Deus. Não foi Deus quem mandou, então não me peça a oração, é entre você e Ele. Caminhe mais um pouco comigo aqui, preste atenção. Se você disser: foi o diabo que mandou, aí Jesus se levanta e diz: cala tua boca, vento, mar te acalma. Se fez grande bonança. Pastor, não foi o diabo, foi Deus quem mandou aquilo. Então Jesus estava em desobediência. Porque olha o que Jesus diz, João capítulo 6, versículo 38, Jesus disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Entende? Ele está dizendo: olha, eu não faço a coisa de mim mesmo, só porque eu acho que é certo. Não, eu e o Pai, nós estamos muito
muito conectados. Eu não faço algo que seja contra a vontade de meu Pai. Ele está afirmando o seguinte: eu não posso fazer de mim mesmo, eu faço o que vejo meu Pai fazer, eu faço as coisas que o Pai me confiou para fazer. Então é muito importante você entender esse ponto aqui. É importante você entender, porque quantas e quantas expressões a gente vê dessa forma. Ah, pastor, Deus mandou um negócio, eu estou comendo pão, mas foi Deus que mandou. Então Jesus não vai poder fazer nada para mudar aquilo, porque foi Deus que mandou. Uma vez uma pessoa, só para você ter uma ideia, uma pessoa chegou comigo e ela disse: pastor, isso alguns anos atrás, pastor, eu vim pedir a sua bênção porque eu quero sair da igreja. Não era para desviar não, tá? Eu vim pedir a sua bênção que eu quero sair da igreja. Uma pessoa muito preciosa. Eu comecei a questionar, comecei a argumentar, e conversei: não, minha irmã, não faça assim, e conversando e argumentando e tentando convencê-la do contrário. Mas chegou no determinado momento da conversa que ela colocou uma algema nas minhas mãos. Foi quando ela disse: Deus me mandou sair. Irmão, se foi Deus que lhe mandou, a partir de agora os meus argumentos acabaram. Porque se foi Deus quem mandou, quem sou eu para estar lá e dizer: não, acho que você ouviu errado. Porque não foi Deus que mandou, então eu não vou me meter entre você e Deus, é você e Deus. Mas aí, pastor, não, eu estou orando, estou buscando negócio. Aí é outra coisa. Mas quando você coloca Deus no meio, foi Deus que fez, foi Deus que mandou, é Deus que está fazendo, aí Jesus não vai poder chegar lá para tentar resolver aquilo. Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Está dando para acompanhar? Esse amém foi fraco. Eu acho que o pessoal que estão conectado conosco, o amém foi mais forte, que não dá para a gente ouvir aqui. Mas vamos caminhar aqui, preste atenção. Eu quero ler um outro texto tremendo da Bíblia aqui, que o profeta Isaías, ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, tá? Mais ou menos isso, 600 a 700 anos antes de Cristo, e ele profetizou isto aqui. Eu quero ler o que está em Isaías, capítulo 53, capítulo 53, versículos de 4 a 12, e eu quero que você me acompanhe nesta leitura que eu vou fazer aqui. Isso vai fazer muito mais sentido, creio que você vai entender melhor. Isaías, ele começa dizendo assim da parte do Senhor: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo.
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Olha aqui para mim, o profeta Isaías, ele fala de iniquidades, ele fala de transgressões, ele fala de enfermidades, ele fala de dores, ele fala de diversos males, que estava se tratando de uma realidade. Ele está apontando para o Cordeiro de Deus, como é conhecido nesse texto como o servo sofredor. E eu quero incluir aqui uma coisa que vai fazer muito sentido para você entender, preste atenção: iniquidades, transgressões, enfermidades, feridas, dores, plural, dores, e mais, expelir demônios, ressuscitar mortos, curar os enfermos, purificar os leprosos, dar vista aos cegos, e daí por diante, tantas outras coisas que foram feitas, que ele fez. Aonde eu quero chegar? Preste atenção: tudo que Jesus fez em seu ministério terreno, refiro-me à sua vida, paixão, morte e ressurreição, tudo foi 100% de acordo com a vontade de seu Pai Celestial. Vou repetir: o que Isaías relata que Jesus Cristo fez, foi 100% de acordo com a vontade de seu Pai Celestial. E tudo que Jesus fez no ministério terreno, como está em Isaías capítulo de número 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para pregar as boas novas, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos. E aí ele vai, queridos, entenda isso aqui que eu quero lhe falar: tudo que Jesus fez e viveu em seu ministério terreno, que incluía sua vida, paixão, morte e ressurreição, guarde isso que eu vou lhe dizer, tudo o que ele fez foi dentro da mais perfeita vontade de Deus. Pastor, por que é importante entender isso? Você vai entender. Isaías, ele começa no versículo 4 dizendo: certamente. A definição de certamente, olha qual é. Quando ele diz certamente, ele está dizendo verdadeiramente, ele está dizendo de fato, ele está dizendo na verdade, de fato. É uma afirmativa forte, mas de fato, mas na verdade. O que ele está dizendo? Que independente de qualquer coisa, experiência negativa que eu tenha vivido, ou esteja vivendo, ou venha a viver, ele está dizendo: olha, eu quero falar para vocês de um fato. Certamente ele já levou sobre si, seja enfermidades, seja doenças, dores, seja pecado, seja transgressões, seja opressão, qualquer coisa que você possa imaginar. Isaías está dizendo: olha, isso aqui que eu estou falando para vocês é fato. Certamente ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Mas a grande pergunta é: pastor, o que ele levou sobre si? Olha aqui para mim. De quem eram as iniquidades? As transgressões, as doenças, as dores, tudo nosso. Pega tudo. Pega tudo, gente, e coloca nele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu, ele nunca transgrediu, ele nunca pecou. Mas escute, preste atenção, diga assim comigo: certamente. Diga de fato, por favor, diga de verdade. Ele já levou sobre si. Entende? Ele já levou sobre si, mas aonde? Preste atenção onde eu quero chegar. Mas apesar da Bíblia deixar muito claro isso, você sabe o que acontece às vezes conosco? A gente ainda fica se apropriando indevidamente daquilo que não nos pertence mais. Entendeu agora o tema? Apropriação indébita ou indevida. Certamente ele levou sobre si, mas a gente insiste ainda a dizer que é nosso, que a gente ainda está com ele. Isso vai mudar a Bíblia? Não. Vai mudar o que ele já fez? Não. Então quem vai sofrer o dano? Aquele que está cometendo o crime de apropriação indébita. É como se Deus estivesse dizendo: não pertence mais a você, não continue com aquilo que eu peguei para mim, não continue com isso. Gente, quem está me acompanhando aí? Quem está entendendo isso aí, gente? Diga assim comigo: eu não devo me apropriar indevidamente daquilo que não me pertence mais. Amém? Gente, é uma coisa engraçada, mas eu preciso transmitir essa mensagem para você entender o que foi que Jesus Cristo fez, tá bom? Para você entender. Não vou falar nome porque eu não peguei autorização, mas uma ovelha, um músico, chegou com um pastor e chamou e disse: pastor, venha cá, pastor, comigo aqui. Diga, eu queria lhe apresentar uma música que eu compus. Eu fiz uma música, aí eu queria cantar para você e eu queria saber sua opinião sobre ela. Pode ser, pastor? Ele disse: pode. Rapaz, o cara pegou o violão, tá? Ele pegou o violão, ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas doenças, Ele levou os nossos pecados, Ele levou os nossos pecados, Ele levou. Aí ele parou. Aí ele disse: pastor, e aí? O que você achou da música? O pastor olhou para ele e disse: a música é só isso? Ele levou, é só isso a música? O músico olhou para ele e disse: meu irmão, ele levou tudo. Ele levou tudo. Você queria mais o quê? Ele levou tudo. Você entende? A gente acha que é pouco, gente. Essa é a boa notícia. Ele levou, certamente, Ele levou sobre si. Você entende? Essa é a grande notícia. Ele levou, parece ser tão pequeno, parece ser tão simples, mas quando nós não entendemos, a gente continua levando, a gente continua carregando, a gente continua sofrendo dano, porque Ele já levou e a gente ainda está dizendo: não é nosso, é meu.
Por favor, com muito respeito, olhe para alguém e diga: pare de ser possessivo. Sério. Sem querer ofender, fale para uma outra pessoa. Diga: pare de ser possessivo. Olha aqui para mim, escute. Pastor, você está falando do quê? Olha aqui para mim, escute. Pastor, você está falando do quê? Preste atenção aqui. Eu e essa minha doença que não me deixa. Possessivo. Ele, mas a gente ainda está. A minha doença era minha, mas ele. Segundo, nunca vou vencer esse meu vício. O meu vício, nunca vou vencer o meu vício. Vai em frente. Esse meu pecado que eu nunca venço. Nunca vou vencer. Vamos em frente. Essa mágoa, essa ferida que não me deixa ser feliz. Vamos lá. Eu nasci para ser infeliz, pobre, miserável mesmo. Vai lá. As coisas sempre deram errado para mim e nunca mudarão. Vai lá. Pode rir. Mas quantos já falaram, ainda falam e alimentam isso? Olha aqui para mim. Eu estou lhe dando só alguns exemplos. Alguns exemplos da maneira, a forma como nós temos sido possessivos. Se nós fôssemos possessivos com relação a coisas que nos pertencem, tudo bem. Mas Jesus diz: Elcio, eu já levei e você ainda está se apropriando de algo que não é mais seu. E aí você sabe o que é pior? É de algo que é ruim. É de algo que não presta. Quando o negócio é bom, é difícil de largar. Mas quando você percebe que alguém está agarrado com algo ruim e não quer soltar. Presta atenção na definição dessa palavra aqui. Isaías, ele diz que ele foi o quê? Não. Isaías diz que ele foi o quê? Traspassado, não é trans, é traspassado. Olha o que significa isso. Profanar-se, corromper-se, ser poluído, ser contaminado, profanar, tornar comum, contaminar, poluir, violar a honra, desonrar, tratar como comum, profanar o nome de Deus, deixar ser profanado, ser ou tornar-se fraco, estar ou tornar-se doente, ser ou tornar-se adoentado, estar ou tornar-se aflito, estar ou tornar-se triste, ser acometido de doença, estar cansado, ser enfraquecido. Quando Isaías diz, ele foi traspassado, ele está dizendo, Jesus se tornou
um profano por sua e por minha causa. Ele está dizendo: Jesus, o santo, foi poluído, não por causa de pecados que ele cometeu, mas por causa dos meus e dos seus pecados. Quando a minha e a sua Bíblia diz que ele é homem de dores e que sabe o que é padecer, ele está falando de todo tipo de dor. Todas as dores que você possa imaginar que um ser humano é capaz de sofrer. Ele está dizendo: eu quero que você veja isso. Quando você pensar que ainda é seu, olhe para alguém que foi traspassado. E ele está dizendo: eu me tornei doente por sua causa. Eu carreguei os pecados, não meus, mas os teus pecados. As tuas transgressões, as tuas dores, eu levei para a cruz. Queridos, há algo que exemplifica isso. Levítico capítulo 16, eu não mencionei de manhã isso, mas nos fala dos bodes que eram trazidos diante do sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava, trazia aquele bode, ele impunha a mão sobre ele, e diz a Bíblia que ele confessava todos os pecados dos filhos de Israel com a mão na cabeça daquele bode. É como se fosse uma transferência, confessando aqueles pecados. E depois eram 2 bodes. Um bode era sacrificado no altar e o outro bode era levado para o deserto e era solto. Os 2 bodes, era a sombra daquilo que havia de acontecer. Jesus Cristo foi aquele que recebeu sobre si, lembra? Falei agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então aquele bode que está recebendo o pecado e é sacrificado, apresenta Jesus Cristo. Mas aquele bode que é solto, simboliza também Jesus Cristo, que ele está levando sobre si os nossos pecados. Então representa ele, aquilo que ele fez. Agora, deixa eu dar sequência, que eu tenho algo muito precioso para lhe falar aqui. Primeira palavra que eu pedi para você me acompanhar é traspassado. Segunda palavra, Isaías diz que ele foi ser ferido ou golpeado, açoitar, bater palmas, zombaria, aplaudir, dar um empurrão, golpear, matar, sacrificar, seja o sentido geral, seja referente a ser humano ou animal, golpear, atacar e destruir, conquistar, subjugar, devastar, golpear, castigar, emitir um julgamento sobre, punir, destruir, ser golpeado, receber uma pancada, ser ferido, ser batido, ser golpeado, ser morto, ser sacrificado. Quando Isaías da parte do Senhor diz: olha, Jesus Cristo, ele foi ferido, eu quero que você olhe para tudo isso aqui, que mostra aquilo que ele sofreu por mim e por você lá na cruz. Terceira palavra que eu quero mencionar para você aqui: moído. Ele diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. A Bíblia nos fala que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Esmagar, ser esmagado, está contrito, está quebrantado, está esmagado, está contrito. Esmagar, ser esmagado, ser despedaçado, ser levado a estar contrito, deixar-se ser esmagado. Então imagine alguém que sabia que era da vontade do Pai que ele fosse e passasse por tudo isso, mas ao mesmo tempo ele está de livre e espontânea vontade se entregando para que isso acontecesse de fato com ele. Ele está se colocando nesse lugar para que isso acontecesse. Escute o que eu quero lhe dizer: como Cordeiro de Deus, Jesus Cristo foi levado ao matadouro, à cruz do Calvário, para ser crucificado, para ser morto. Mas como sumo sacerdote, escute, como Cordeiro de Deus, ele foi levado para o matadouro. Mas como sumo sacerdote, ele compareceu diante do Santo dos Santos. Deixa eu lhe falar uma coisa interessante. Quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que o viu? Maria, lembra?
Ela está pensando que é o jardineiro. E aí ele fala com ela: mulher, o que tu estás procurando? Ah, Senhor, é o meu Senhor tirado daqui. Se o Senhor tirou, diga onde o Senhor o colocou, que eu vou pegá-lo e tal. Aí ele diz: Maria. Rabone, que significa mestre. Ela se volta, escute, e ela vai para cima dele para tocar nele. Quando ela vai para tocar, Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Olha aqui, escute, detalhe. Jesus não estava falando isso porque ele já iria subir para o Pai e iria enviar o Espírito Santo. Jesus aqui, ele está na qualidade de sumo sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele precisava pegar o sangue de um animal sem defeito, sem mancha, sem mácula, e levar aquele sangue, e com aquele sangue ele entrava no Santo dos Santos. E se Deus aceitasse aquele sangue, o sacerdote era perdoado e todo o povo de Israel era perdoado. Se Deus não aceitasse, o sumo sacerdote morria lá dentro, e ele tinha que ser puxado por uma corda de lá, ninguém podia entrar lá. Então quando Jesus disse: não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai, o que a gente entende aí? Eu preciso apresentar o meu sacrifício como cordeiro. Eu preciso apresentar. Então o que está muito claro, que ele apresenta, Deus aceita. Aí depois que ele volta aí, ele chega com Tomé: Tomé, vem cá, toca aqui, olha aqui, toca no meu lado. Entende? Porque ele foi para o Pai, o Pai aceitou, e ele é como se ele estivesse saindo do Santo dos Santos e aparecendo lá: gente, o sacrifício foi aceito, está todo mundo perdoado, o caminho do céu está aberto, está livre para todos. Ele pagou o preço, ele levou sobre si. Entende? Gente, imagina a festa que era para o povo ver o sumo sacerdote sair vivo do Santo dos Santos. Aí imagina o sumo sacerdote Jesus Cristo voltando e dizendo: o meu sacrifício foi um só, e ele foi aceito pelo Pai. O Pai aceitou. E aí depois ele diz: agora eu estou indo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Mas ele primeiro, ele fez isso por mim e por você. Ele se ofereceu, ele se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Agora preste atenção aqui, Isaías capítulo 53, apenas o versículo 11. Isaías 53, 11, olha o que Isaías diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Queridos, que fruto é esse do penoso trabalho da alma de Jesus? Você sabe o que eu vejo que é esse fruto? Esse fruto, ele representa vidas regeneradas, vidas salvas, vidas libertas, vidas curadas, vidas transformadas, sabe? Vidas que experimentaram um novo nascimento em Cristo. Entende? Que estão vivendo e tomando posse daquilo que Ele conquistou. Daquilo que Ele conquistou lá na cruz, através da sua morte. Essas pessoas, elas estão. Porque olha aqui para mim. 1 João capítulo 2, versículo 2 está escrito assim. 1 João 2,2 está escrito assim: Jesus Cristo é a expiação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então entenda, o sacrifício que Jesus Cristo fez foi para o perdão e salvação de toda a humanidade. Porém, Ele olha para todos e Ele não consegue se alegrar ainda com todos. Por quê? Porque existem aqueles que entenderam o que Ele fez, receberam esse sacrifício para si, se apropriaram, estão dizendo: Jesus, eu estava cheio de pecado, mas o Senhor levou sobre si as minhas doenças, as minhas dores. Então, queridos, pare para você pensar: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, porque não vai adiantar Jesus olhar para a terra e ver como se fosse a coisa do mesmo jeito,
e o sacrifício dele não tivesse alterado em nada. Mas quando ele olha para mim e para você, não como possessivos, não como aqueles que estão se apropriando indevidamente de algo que não lhe pertence mais, é como se ele dissesse: valeu a pena. Valeu a pena eu ter ido na terra, valeu a pena eu ter me sacrificado em favor deles, valeu a pena eu ter pago esse preço por eles. E olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, eu vou pedir que você fique em pé, porque tem algo muito especial que eu quero fazer com você aqui. Romanos capítulo 12, na tradução a mensagem, tem algo muito precioso aqui. Ouça o que está escrito, olha como está escrito: portanto, com a ajuda de Deus, me ouça bem por favor, portanto com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Ouça, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem em atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Queridos, preste atenção no que ele diz aqui. Ele diz: receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Pastor, o que eu devo fazer nesta noite? Se for preciso, reconhecer que no momento eu creio que Deus já levou minhas enfermidades, mas essa minha doença, o vício, esse meu vício, eu acho que eu nunca vou ficar livre dele. Sabe o que é hora de fazer? Reconhecer e dizer: Deus, me perdoe, eu quero devolver para o Senhor aquilo que não me pertence mais. Escute, eu vou falar o que eu falei de manhã. Ao dar esse passo, nós estamos abrindo o caminho para o liberar da nossa fé, para coisas grandes passarem a acontecer. Você entende? Porque em certo sentido entende, não vai adiantar eu somente colocar os princípios de fé em prática, se eu ainda estou me apropriando indevidamente de algo que não me pertence mais. Eu vou parar, refletir, dizer: não, isso não é mais meu. Eu posso estar lutando com isso, mas isso não me pertence mais. Você entende a postura? Eu estou enfrentando isso aqui, mas isso não é mais meu. Eu vou entregar para Ele aquilo que pertence a Ele.